Em nome do povo do município de Ubá, invocando a proteção de Deus, declaro abertos os trabalhos dessa sessão ordinária do dia 30 de março de 2020. Solicito, por gentileza do senhor secretário, que proceda a chamada nominal dos senhores vereadores. Cortou o cabelo do anteiro agora. Alexandre de Barro Mendes. Presente. Antério Gomes de Aguiar. Presente. Edeir Pacheco da Costa. Presente. Gilson Fazola Filgueiras. Presente. Jane Cristina Lacerda Pinto. Presente. Jorge Custódio Gervaso. Presente. José Roberto Reis Filgueira. Presente. Luiz Carlos Teixeira Ribeiro, presente. Rosângela Alfenas de Andrade. Presente. Ademir Fonseca Firmiano. Presente. Igor José Feital Burato. Presente. Em discussão a ata do número 186 e 187 das sessões anteriores. Não havendo quem queira se manifestar, vamos colocar em votação. Aqueles que estiverem de acordo, permaneçam como se encontram. Que discordarem, que se manifestem, por favor. Ata aprovada por todos. Leitura do protocolo. Mensagem número 12, de 25 de março de 2020. Senhor Presidente da Câmara, senhores vereadores, consignando a Vossas Excelências a expressão de meus respeitosos cumprimentos, submeto à tramitação e votação do Poder Legislativo projeto de lei em anexo, que autoriza a abertura de crédito especial no valor de R$ 175 mil ao Orçamento Municipal de 2020, recursos destinados à realização de despesas de custeio no âmbito da Secretaria Municipal de Obras e da outras providências. Trata-se de abertura de crédito adicional no orçamento municipal no âmbito da Secretaria de Obras para cobrir despesas com contratação de empresa especializada na prestação de serviços técnicos de assessoria e consultoria na elaboração de projetos, pareceres, estudos, planejamentos e gestão de convênios oriundos de recursos municipais, estaduais e federais, de forma continuada, prestação de contas, cadastramento, gerenciamento e prestação de contas e convênios no portal dos convênios, módulos de obras e outros serviços por um período de 12 meses, nos termos do processo administrativo número 158, pregão presencial do município de Ubá, número 15 de 2020. Isto posto, oferecemos o presente projeto de lei à consideração dos senhores e senhoras vereadores, solicitando sua aprovação para o que pedimos que ocorra em regime de urgência, nos termos do artigo 83 da Lei Orgânica Ubaense. Atenciosamente, Ézio Teixeira Filho, prefeito do município de Ubá, em anexo projeto de lei número 23 de 2020. É só, senhor presidente. Senhor presidente, com a palavra, Uma copa para o vereador Edeir. Uma copa para o vereador Gilson. Encaminho o projeto de lei 023/2020 às comissões de Legislação, Justiça e Redação Final e de Orçamento, de Finanças e Tomada de Conta. Leitura de pareceres. Parecer da CLJR número 28, do dia 30 de março de 2020, ao projeto de lei número 22. De autoria do chefe do Poder Executivo, o projeto de lei em epígrafe dispõe sobre autorização de abertura de crédito adicional especial no valor de R$ 205 mil ao Orçamento Municipal de 2020, recursos de custeio oriundos da Secretaria do Estado de Saúde destinados à manutenção dos serviços de média e alta complexidade no âmbito da Secretaria Municipal de Saúde e da outras providências. Analisando a constitucionalidade, adequação e iniciativa, a comissão manifesta favoravelmente a aprovação do projeto de lei. Assinam o presidente José Roberto Reis Filgueiras, membros Edeir Pacheco da Costa, Gilson Fazola Filgueiras. Parecer da Comissão de Saúde, número 15, ao projeto de lei número 22, mesmo projeto. A Comissão de Saúde manifesta-se favoravelmente à aprovação do projeto de lei número 22. Assinam membros Gilson Fazola Filgueiras e José Roberto Reis Filgueiras.
Parecer da Comissão de Orçamento, Finanças e Tomada de Contas, número 14, ao projeto de lei também número 22. A comissão manifesta-se favoravelmente à aprovação do projeto de lei número 22. Assinam o presidente José Roberto Reis Filgueiras e membros Gilson Fazoli Filgueiras e Jane Cristina. É sócio, presidente. Leitura das proposições dos senhores vereadores. Vereador Antério Gomes de Aguiar. Obrigado, presidente. Presidente, uma emoção de gratulação e aplauso, número 008-2020. Senhor presidente, o vereador que abaixo assina requer, na forma mental e após devida aprovação em plenário, a inserção em ata de uma emoção de gratulação e aplauso aos profissionais de saúde, que diariamente se esforçam para proteger a população diante da ameaça do novo coronavírus, causador da Covid-19. No dia 11 de março deste ano, a Organização Mundial da Saúde, OMS, declarou oficialmente o coronavírus como uma pandemia a nível global. O OMS vinha relutando nos últimos dias em declarar pandemia, com o termo de que isso poderia não só gerar pânico, como poderia ser interpretado como um sinal de que os países poderiam abandonar seus esforços e tentar conter a doença. Após muitos estudos, optou-se por aumentar o nível de alerta para o risco de transmissão, ao fim de aumentar os sentimentos de urgência em combater a disseminação da doença. Em Ubá, até o último dia 27 deste mês, já eram contabilizados 65 casos suspeitos, que foram prontamente enviados pelo Sistema de Saúde Municipal ao órgão estadual competente. Médicos, enfermeiros, agentes, administradores, auxiliares e demais funcionários da saúde não medem esforço para atender todos aqueles que procuram ajudar e informações diariamente, e para garantir a segurança da população ubaense, em especial os dos mais idosos. Essa moção é uma singela homenagem diante os imensurável esforço aplicado por todos esses profissionais em prol da saúde e dos ubaenses. Que essa cópia desta moção seja encaminhada à Secretaria de Saúde, dirigido a todos os servidores da saúde e aos hospitais de Ubá, com efusivos, cordiais cumprimentos dessa Casa Legislativa. Plenário, vereador Lincoln Rodrigues da Costa, Câmara Municipal de Ubá, aos 30 dias de março de 2020. Requerimento número 034/2020. Senhor vereador, o vereador que abaixo assina requer, na forma mental, em forma original, após devida aprovação em plenário, o envio de correspondência ao prefeito de Ubá, senhor Hélio Teixeira Filho, para solicitar que se determine ao setor competente que realize o desentupimento da boca da manilha que foi tampada com concreto na rodovia que passam em frente ao bairro João Teixeira, Tanquim, que essa dificultando a saída da água que vem das ruas Bom Jesus e Cristo Reis, a pedido dos moradores. Esta ação se reitera a indicação 053/2020 da mesma autoria. Assim, tentativa de contar com o apoio do nobres pares, firma. Plenário, vereador Lincoln Rodrigues da Costa, da Câmara Municipal de Ubá, aos 30 dias de março de 2020. Vereador Antério Gomes de Aguiar, Antério do Onze. Sócio presidente, muito obrigado. Vereador Jorge Custódio Gervásio. Representação número 19 de 2020. Senhora presidente em exercício, o vereador que abaixo assina, na forma regimental e após a devida aprovação plenária, requer o envio de correspondência ao PROCON do município, solicitando a fiscalização de todos os supermercados da cidade durante o período de calamidade pública causado pelo Covid-19,
pois existem diversas denúncias de moradores informando que alguns estabelecimentos estão se aproveitando do momento para praticar preços abusivos e, algumas vezes, sequer informando o valor dos produtos nas prateleiras. Assim, na expectativa de contar com o apoio dos nobres pares, firma vereador Jorge Custódio Gervásio. Indicação número 66 de 2020. Senhora Presidente, em exercício, vereadora Joane Cristina de Lacerda Pinto. O vereador que abaixo assina requer, na forma regimental e após aprovação plenária, o envio de correspondência ao prefeito de Ubá, Edson Teixeira Filho, para solicitar-lhe que determine ao setor competente que, durante o período de calamidade pública causado pelo Covid-19, os andarilhos e moradores de rua do município sejam encaminhados para abrigos provisórios que podem ser montados, por exemplo, nas escolas em que se encontrem vazias, onde poderão ter acesso a condições mínimas de higiene, alimentação e isolamento conforme classificação por grupo de risco, sobretudo os idosos. E, por fim, a indicação número 67 de 2020. Senhora Presidente, o vereador que abaixo assina requer, na forma regimental e após devida aprovação plenária, o envio de correspondência ao prefeito de Ubá, senhor Edson Teixeira Filho, para solicitar-lhe que determine a Secretaria Municipal de Saúde que, durante o período de calamidade pública causado pelo Covid-19, a campanha de vacinação contra a gripe seja descentralizada da Policlínica Municipal, com disponibilização de equipes de atendimento nas escolas do município, de forma a diminuir o número de atendimentos por local, evitando a formação de filas e concentração de pessoas. Assim, na expectativa de contar com o apoio dos nobres pares, firma plenário vereador Lincoln Rodrigues Costa, da Câmara Municipal de Ubá, aos 30 dias de março de 2020, vereador Jorge Custódio Gervásio, presidente da Câmara Municipal de Ubá. É sócio, presidente. Ordem do dia. Projeto em primeira discussão e votação. Discussão e votação do projeto de resolução 02/2020, que dispõe sobre o regimento interno da Escola do Legislativo da Câmara Municipal de Ubá. A matéria está com vista ao vereador EDI. Com a palavra, vereador. Senhor presidente, nobres pares, eu devolvo aí ao plenário para que possamos colocar em discussão e votação. Muito obrigado, senhor presidente. A matéria está em discussão. Senhor presidente, Pois não, vereador Leque. quero pedir vista desse projeto, por gentileza. Vista concedido, vereador Leque. Discussão e votação do projeto de resolução 03/2020, que altera o parágrafo 1º, 2º e 3º do artigo 179 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Ubá. A matéria está em discussão. A matéria está em discussão. Não havendo quem queira se manifestar, vamos colocar em votação. Aqueles que estiverem de acordo, permaneçam como se encontram. Que discordarem, que se manifestem, por favor. Projeto aprovado por todos. Discussão e votação das proposições dos senhores vereadores. Gostaria de destacar alguma proposição para discussão e votação em separada? Então, vereador. Eu queria falar da emoção, por favor. Pois não, com a palavra. Presidente, colegas vereadores, imprensa, funcionário, é uma coisa muito, né, desagradável na nossa cidade, né? Essa doença que apareceu aqui na nossa cidade e em todas, né, no mundo inteiro. Toda essa época de março, abril, essa época parece uma doença. Só que esta está dando medo em todo mundo. Engraçado. Eu nem estou saindo de casa, porque se vai sair para andar no meio do povo, né, o povo já vem, quer pegar na mão da gente, a gente, né, tem que, né, não pode pegar, então nem sai. Mas não está fácil, não. Aqui é só Deus para ter dó da gente. E essa emoção de aplauso aqui, eu estou pano, quem vê a televisão vê né, as pessoas da saúde, os enfermeiros, médicos, tudo correndo, né, contra essa doença, para salvar a vida.
Isso eles estão vestindo a camisa, né, do trabalho dele. Hospitais, né? Isso é igual, eu tive no Santa Isabel pegando a receita lá, está vendo um monte de gente lá, e os médicos atendendo, as enfermeiras, né? Então, é uma moção de aplauso muito merecido, porque é uma coisa que eles não podem sair dessa, né? Eles não podem correr. Isso aí é a área deles mesmo, e eles têm que, né, estar ali firme com o seu trabalho, né, correndo, poder salvar a vida. Então, quem quiser assinar comigo, está aí as ordens. Tá, presidente? Obrigado. Senhor Então, presidente. vamos. Pois não, vereador. Senhor presidente, boa noite, novos vereadores, público de casa. Quero parabenizar o Antero por essa moção, Antero. Você foi muito feliz nessa moção sua, que muitas das vezes, senhor presidente, esses profissionais da saúde não são valorizados, não têm um valor, né, devido, né? Eu deixo aqui o meu carinho, o meu respeito, a minha admiração para todos os profissionais de saúde, não só da cidade de Ubá, como do país inteiro. Eu gostaria, senhor vereador, assinar junto com Vossa Excelência, tá? Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, gostaria também. Vereador. Senhor presidente, demais vereadores, público presente, imprensa, gostaria de parabenizar o Antero, que é um vereador da área de saúde, o Leque também, Rosângela, que lutam bravamente nessa questão aí, diariamente, para que tenhamos uma saúde melhor. Sabemos das dificuldades que é a saúde no nosso Brasil, mas vejo o esforço das pessoas que lutam, tentando um dia resolver esse problema. A minha irmã é da área, eu sei o quanto ela sofre no SUS, nas suas omissões, nas suas falhas dos recursos, mas esse Covid veio aí, que é esse coronavírus, e estou vendo que todos os agentes, os políticos estão abraçando a causa para a gente sair dessa pandemia melhor do que a gente entrou, e inclusive fortalecendo, unindo esse país, que precisa, o Brasil, unir nessas dificuldades para a gente poder, essa grande nação chamada Brasil, poder prosperar cada dia mais. Gostaria de assinar junto também nessa moção, se o vereador me conceder, e agradeço pela palavra. Mais algum vereador? Senhor presidente, eu também Pois não. quero parabenizar o Antero aí, né? Segundo a informação, esse vírus daqui está girando aí desde novembro, segundo a informação, né? Então aí veio carnaval, veio festa, veio isso, veio aquilo, quer dizer, na verdade, eu não estava sabendo, segundo a informação, desde dezembro. Agora que nós estamos sabendo aqui, aí Rio de Janeiro, carnaval, gera dinheiro, aí que saltaram, eu acho que é uma covardia. Covardia, né? Não tem respeito nenhum com a população, para mim, né? Cada um tem o seu modo de pensar. Deu de dezembro, hoje que nós estamos sabendo isso aqui. Aí o Rio de Janeiro está manifestado, muita gente com o vírus, e assim vai espalhando-se para o Brasil todo. Por que não falou, gente, novembro, por que não adiantou o caso? Explicou a população, explicou para o mundo inteiro a quantidade de gente que morreu. Olha a quantidade de gente que morreu. Para agora chegar aqui no Brasil. Eu achei covardia. Antero, assino com você aí. Estamos juntos aí. Só que foi covardia. Então, vamos colocar em votação. Vamos, então, colocar em votação, agrupadamente, as proposições. Aqueles que tiverem de acordo, permaneçam como se encontram. Que discordarem, que se manifestem, por favor. Todas as proposições aprovadas por todos. Ordem do dia para a próxima reunião ordinária se realizar no dia 6 de abril de 2020. Discussão e votação final do projeto que sofrer a primeira discussão e votação na presente sessão. Primeira discussão e votação de matérias que foram alvo de pareceres lidos, bem como discussão e votação das proposições dos senhores vereadores. Eleição. Tendo em vista que os cargos do segundo vice-presidente, segundo secretário, havendo a necessidade de preenchê-lo,
Procede agora mais uma tentativa de eleição e gostaria se alguns vereadores se interessassem. Senhor presidente, Pois não, vereador José Roberto. acho que já foi feita essa pergunta para o senhor e não sei se o senhor não entendeu, mas não ficou claro para mim e o senhor continua falando a mesma coisa. O senhor está falando assim, eleição. Eu não sei se os vereadores concordam da minha opinião também, que a gente não é dono da verdade, mas o senhor está falando eleição. Que eleição? Nós não estamos sabendo de eleição. A gente quer entender qual que é o processo, porque só há eleição se tiver candidatos, e não tem candidato. Aí o senhor fala do finalzinho assim, não havendo interesse dos vereadores. Assim, não é questão de interesse, nós não queremos, pelo menos eu estou falando por mim, eu não quero. Então, a gente não sabe o que está acontecendo, né? A gente queria depois reunir com o senhor, né, uma tentativa de reunião, para o senhor explicar para a gente qual o fundamento disso, para a gente entender, até mesmo a gente saber se posicionar, porque até agora a gente não sabe o que está acontecendo. O senhor fala, eleição, aí frustrada a eleição. Que eleição? Que eleição que foi frustrada se nenhum vereador se candidatou? Né? Eu já disse para o senhor que, por mim, a mesa continua formada conforme está, não falo mais em mesa, mas há aí algo que a gente não está entendendo o que está acontecendo, o que está por trás disso, qual que é o objetivo disso. Aí eu gostaria depois que o senhor explicasse para a gente, né, se o senhor quiser explicar agora, ou uma reunião depois, que o senhor explicasse para os vereadores qual que é o objetivo do senhor toda reunião ficar falando isso, frustrada a eleição. Né, o que significa esse frustrada a eleição, ou não houve interesse dos vereadores em compor a mesa? Aí, só para poder mais uma vez, porque acho que a Rosane já perguntou para o senhor, e aí eu gostaria também que depois, se o senhor não tiver condições de falar agora, não tem problemas, pode ser uma reunião depois com os vereadores, para a gente entender qual que é o posicionamento da mesa em relação a ocupar esses cargos. Muito obrigado. Muito obrigado, senhor vereador. Quando eu falo de uma eleição, primeiro tem que ser uma tentativa, se alguns vereadores interessam ocupá-lo o cargo de segundo vice-secretário e de segundo vice-presidente, uma tentativa. Se tiver alguma tentativa, se alguém interessar, aí vai ter a eleição em cima daquelas pessoas que interessam. Tá ok? Aí tudo bem, presidente. Mas aí, então, acho que deveria mudar o texto aí, né? Não houve candidatos, então a eleição, porque quando fala eleição, não foi frustrada a eleição, não teve eleição, então não tem o que se frustrar de algo que não aconteceu. Então, acho que deveria mudar o texto aí para não ficar repetindo, falando que teve eleição. Simplesmente isso, né? Depois, se o senhor quiser explicar, depois baseado em algum artigo do regimento interno, a gente está disposto para estar conversando sobre isso. A mesa pede, senhor vereador, uma tentativa. Uma tentativa. Vamos supor que tem uns 3, 4 pessoas que interessam o cargo, aí vem a eleição. Primeiro, ela está pedindo uma tentativa se há possibilidade de alguns vereadores que interessam esse tipo de cargo que está vago. Agradecemos a presença de todos, declaro encerrado o trabalho dessa sessão e tenha uma boa noite a todos.